chamo Manuel Renato, trabalho aqui no Ministério da Economia, na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, e nós aqui estamos fazendo parte dessa equipe que está organizando o curso de disseminação de conhecimentos sobre a nova legislação de saneamento, a Lei 14.026, e sobre a iniciativa ou as iniciativas do governo federal em apoio a estados e municípios para a universalização dos serviços, que está colocada na lei como uma meta a ser atingida até 2033, em todo o país. E aí, quando nós falamos de saneamento básico, é importante sempre frisar que nós estamos falando não apenas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e também de manejo de águas pluviais urbanas, então que sempre acabam sendo um pouco colocados em segundo plano. Bom, o que me cabe aqui esclarecer e discutir com vocês é sobre as iniciativas do Programa de Parcerias de Investimento, que é um programa que foi idealizado para disseminar a cultura de concessões e parcerias, não só no âmbito do governo federal, mas também estendê-las para estados e municípios e também trabalhar as questões relacionadas mais diretamente à desestatização de empresas estatais, que é um componente que trabalhamos mais aqui no âmbito do governo federal, mais diretamente. Para atender essa expectativa, o governo federal, e através aqui do PPI, organizou um programa de apoio a estados e municípios para a estruturação de concessões e parcerias. Então nós temos aqui, esse programa foi idealizado a partir de 2017, depois passou a compor aqui a carteira ampla de trabalhos do Programa de Parceria de Investimentos, e foi idealizado a partir de uma demanda sentida pelos estados e principalmente pelos municípios brasileiros. A Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos procuraram o antigo Ministério do Planejamento, lá nos idos de 2016 para 2017, pedindo apoio do governo federal para estruturar concessões e parcerias, uma vez que naquele momento vários entes subnacionais estavam tentando estruturar concessões, mas estavam tendo muita dificuldade. Pelos dados que nós recolhemos naquela época, oriundos da Radar PPP, cerca de 93% das iniciativas de concessões e parcerias acabavam não dando sucesso, não gerando contratos de concessão ou de parceria público-privada. Exige uma certa experiência e um certo conhecimento prévio sobre as ferramentas, de maneira a dar um sentido de conjunto a todo esse trabalho. E os municípios brasileiros e uma parte dos estados tinham muita dificuldade de conseguir equipes técnicas para fazer isso. Então nós idealizamos um modelo que pretendia superar essas dificuldades e uma outra dificuldade, talvez as duas mais importantes. Primeiro, a ausência de recursos financeiros para elaborar esses estudos com qualidade, que era um problema que nos foi relatado de maneira muito acentuada, e também, o principal, ao saber que suas equipes técnicas tinham dificuldade de especificar, contratar e simplesmente e principalmente coordenar esses estudos, os tomadores de decisão acabavam tendo receio de comprometer seu capital político perante os órgãos de controle nessas iniciativas e acabavam não levando isso à licitação. Então, ficou muito claro para a gente que o trabalho desse programa fundamental era gerar qualidade, gerar produtos, estudos de qualidade e, mais do que estudos de qualidade, gerar confiança para a tomada de decisão. E o melhor modelo que nós idealizamos para isso foi colocar o governo federal, através tanto da administração direta, aqui o Ministério da Economia, o Ministério Setorial competente responsável, que nós estamos falando aqui de saneamento básico, seria o Ministério do Desenvolvimento Regional, e principalmente os bancos federais, Caixa Econômica Federal e BNDES, como copartíssimos e corresponsáveis pela iniciativa, de maneira a dar segurança para essa tomada de decisão, para o tomador de decisão final, que é sempre o prefeito, o governador, enfim, ou coletivamente, quando se tratar de um consórcio, a presidência do consórcio. Então, para isso, nós montamos que nós chamamos aqui de duas fábricas de projetos, que, como vocês estão vendo aí no slide, são duas fábricas de projetos sobre a coordenação, sobre a governança aqui do Programa de Parceria de Investimento. A primeira delas, mais tradicional, mais antiga, que é a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a segunda, a fábrica que nós chamamos aqui de Fundo de Estruturação de Projetos, que é administrada pela Caixa Econômica Federal.
Foi constituída aí no âmbito da implementação do Plano Nacional de Desestatizações, que aí reúne uma grande quantidade de empresas para serem desestatizadas ou liquidadas, a maioria delas no âmbito federal. É uma fábrica mais voltada, mais vocacionada para projetos de maior envergadura econômica ou de maior complexidade técnica. Enquanto que a fábrica do FEP Caixa, aproveitando aí a expertise e a experiência da Caixa Econômica Federal no apoio aos municípios, é uma fábrica mais flexível e, principalmente, que tem muito mais capilaridade para atender os estados e municípios. Ela foi idealizada com essa finalidade. Os recursos dessa fábrica vêm através desse Fundo de Estruturação de Projetos, que é um fundo que foi criado por lei e que é abastecido com recursos do governo federal, recursos fiscais aqui do Ministério da Economia, mas é um fundo de cotas, de maneira que sempre estamos ali tendo participação de outros agentes que se interessam por essa pauta, principalmente agentes multilaterais de crédito e de apoio internacional, a exemplo da Agência Francesa de Desenvolvimento, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, do IFC e outras instituições que têm interesse em cooperar, não só internacionais, mas também nacionais. Basicamente, nós trabalhamos da seguinte maneira: as fábricas, os municípios, nós selecionamos aqueles clientes, governos estaduais, consórcios públicos, a governança das regiões metropolitanas, ou mesmo as prefeituras individuais, através de chamamentos públicos. E o que é isso? Nós publicamos um edital de chamamento público e com as regras, quem é que pode se candidatar, em que circunstância, que são os que nós chamamos aqui de critérios de habilitação, e um segundo grupo, que são os critérios de hierarquização, tá certo? O que são esses critérios de hierarquização? São aqueles em que nós vamos indicar os critérios principais que vão determinar a ordem de classificação da lista dos habilitados. E para que serve a hierarquização? Nós vamos atender na ordem que nós publicarmos no edital. O edital estabelece lá os critérios, a gente aplica os critérios a cada proposta que a gente recebe e essa proposta recebe uma nota. Essa nota é usada então para hierarquizar do primeiro ao último colocado e essa hierarquização é então utilizada para atender na ordem certinha cada um dos clientes, dos entes federados que se habilitaram para receber apoio aqui. Como nós estamos falando de saneamento básico, a lei do saneamento, de maneira muito clara, estabelece que nós só podemos apoiar estruturas regionais. Então nós precisamos apoiar ou consórcios públicos ou qualquer outra forma de arranjo regional previsto na legislação, de maneira que nós beneficiemos com uma única iniciativa mais de um município. Para isso, a lei estabelece que os estados têm que aprovar na sua governança, geralmente é um projeto de lei, um critério de regionalização, dividir o seu estado, seu território estadual em várias regiões, de maneira que a gente possa estruturar concessões e parcerias nestas regiões. Sempre é importante estar registrando que esse balizador estadual, que são essas regiões na qual o estado divide seu território, ele pode ainda sofrer subdivisões conforme o estudo estabelecer. E esse é um elemento importante da discussão. Vocês podem nos pedir, por exemplo, para estudar uma região e nós vamos estruturar uma região, mas se por alguma razão técnica entendermos que é melhor subdividir essa região, ou mesmo nem todos os municípios daquela região tenham interesse em aderir àquela iniciativa, porque o interesse dos municípios conta, muitas das regionalizações não são impositivas, então os municípios precisam aderir voluntariamente. Então, nesses casos, a gente pode não fazer para todos que estão naquela região. Nós ofertamos, mas eles escolhem quais querem participar. Uma vez assinado esse contrato, o contrato estabelece o seguinte: uma repartição de riscos. Nós pagamos toda a estruturação com recursos ou do FEP ou do BNDES, mas na seguinte condição, nós pagamos todo o estudo, mas ele não é de graça. Ao final da estruturação, quando tiver um licitante vencedor, o consórcio vencedor da licitação, ou seja, o concessionário, ele devolve os custos incorridos pela estruturação para a fábrica, para que a gente possa apoiar outros municípios, outras regiões. Tá? Então essa é a lógica que orienta a atuação das duas fábricas. Não é de graça o trabalho e o trabalho é reembolsável. Então, logicamente, os entes federados não pagam nada se tiver sucesso, diretamente. Porque quem vai pagar é o concessionário, mas isso vai estar considerado já na estruturação, esse custo, e ele vai entrar na amortização da futura tarifa lá na frente. Mas em caso de insucesso, aí sim tem algumas condições.
Se o insucesso for desmotivado, por exemplo, se o município, o estado, o consórcio, o arranjo regional desistir da iniciativa e não quiser levá-la à licitação, porque é importante registrar quem leva a licitação é o poder concedente, o poder concedente não é o governo federal, é o arranjo regional, né? Ele aí restitui os custos ao governo federal que foram incorridos até o momento da desistência. Também, no caso por exemplo, de apontamento de órgão de controle, a gente refaz os pontos que foram apontados e tenta novamente, mas se por um acaso não se quiser levar a licitação nessa segunda hipótese, ou mesmo se a licitação der deserta, aí sim tem que se devolver os custos incorridos às fábricas, né, para que elas não se descapitalizem e possam apoiar outras iniciativas. Mas são situações extremas, porque, de certa maneira, o nosso objetivo aqui é criar confiança e fazer acontecer as coisas. Mas esse comprometimento do poder concedente é vital para o sucesso. Não existe a menor possibilidade da gente conseguir sucesso numa iniciativa como essa sem o comprometimento do poder concedente. Ou seja, os governos estaduais e principalmente os governos municipais têm que querer fazer. Quais são os serviços que são oferecidos nesse contrato? Bom, nós fazemos todos os estudos necessários, então começamos com os diagnósticos do que existe na prestação daquele serviço, então inclusive visita aos municípios, faz um diagnóstico dos serviços operacionais, um diagnóstico fiscal, da questão do faturamento e um diagnóstico legal dos aspectos jurídicos envolvidos, né? E também fazemos depois disso uma estruturação do projeto que a gente chama aqui de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que é a modelagem do projeto, né? É a proposição da solução para aquele conjunto de dados que nós reunimos nos diagnósticos, indicando quais são as possíveis soluções para aquele problema e idealizando um modelo de concessão, de contratação por concessão. Desenhamos também a minuta do edital e a minuta do contrato, sempre de maneira dialogada com o poder concedente. E uma vez que isso esteja amadurecido no âmbito das nossas fábricas e no âmbito dos ministérios aqui e do poder concedente, nós fazemos a discussão externa. Colocamos todo aquele material, principalmente a minuta do contrato e do edital, em consulta pública, que termina com a audiência pública para discutir com a sociedade e receber contribuições, e depois iniciamos a discussão com as entidades, as instâncias que precisam aprovar o projeto para ele ser levado à licitação. E aí destaco em particular as câmaras de vereadores, se for uma iniciativa estadual, a Assembleia Legislativa Estadual, para aprovar as leis competentes que são necessárias para viabilizar essas concessões, e também com os órgãos de controle, principalmente com os tribunais de contas dos estados e os ministérios públicos estaduais, né? Para que a gente possa apresentar o projeto, discutir com eles, incorporar as sugestões, e só depois disso é que a gente leva esse conjunto todo para tomar de decisão final e publicação do edital. Ao longo dessa discussão inteira, os arranjos regionais vão contar com o apoio técnico do governo federal presente. Então, todas essas discussões nós nos apresentamos, principalmente com os órgãos de controle, como coautores da iniciativa, corresponsáveis da iniciativa, na condição de assessor técnico dos municípios e dos governos estaduais. Então, basicamente, são esses serviços. Em geral, esses serviços, os estudos são feitos por uma consultoria externa, contratada, e o assessoramento técnico, que é aquela interação do dia a dia com o poder concedente, com os municípios, Câmara de Vereadores, Governo Estadual, Tribunal de Contas, Ministério Público, é feita por equipes técnicas dos bancos, de maneira a transferir essa confiança e transmitir esses conhecimentos de maneira mais organizada e mais aderente com o interesse público. Um aspecto importante desses serviços prestados, as premissas que nós utilizamos para estruturar esses contratos de concessão. Tem algumas premissas que nós trabalhamos em todos os projetos aqui da área de saneamento até o momento. A primeira delas é que nós estamos dando preferência a concessões simples ou comuns. São aquelas concessões autossustentadas economicamente, ou seja, são aquelas que não têm aporte direto de recursos fiscais do governo, do poder concedente, nem do governo federal, nem do estadual, nem do municipal. Ou seja, ela se sustenta única e exclusivamente pela cobrança de tarifa diretamente ao usuário, cuja cobrança da tarifa está delegada ao concessionário, a empresa que vier a ganhar a licitação. De maneira que nós estruturamos um projeto autossustentado economicamente em que se transfere o risco de recuperar os investimentos feitos e o custeio da operação e manutenção ao concessionário privado, sob a fiscalização do poder concedente, sob a supervisão do processo ou a regulação do processo
da agência reguladora competente, já que é uma imposição legal da área de saneamento brasileira, de que a regulação tem que ser feita por agência no caso das áreas de saneamento que nós estamos tratando aqui. Esse modelo ele permite atender tanto municípios superavitários como municípios deficitários, através do que se convenciona chamar, do ponto de vista técnico, como subsídio cruzado, pode ser externo ou interno, pode ser entre as faixas de consumo, pode ser entre água e esgoto, pode ser de um município para o outro. Tá certo? Então tem vários modelos de subsídio que estão interrelacionados e são tratados aqui em cada uma das estruturações. Além da concessão comum, a segunda grande premissa é a premissa da regionalização, que, como já comentei anteriormente, é uma imposição legal e que nós não podemos apoiar mais concessões de municípios individuais. Inclusive, não podemos nem financiar iniciativas depois da concessionário, eventualmente, se algum município quiser estruturar uma concessão individual, os recursos dos bancos públicos de crédito, eles não podem financiar as iniciativas do futuro concessionário, caso ele atenda apenas um município. E nessa questão da regionalização, é muito importante ter em mente que o pano de fundo é aquela regionalização que o governo estadual estabeleceu e aprovou na Assembleia Legislativa. Tem uma lei estadual de regionalização que geralmente água e esgoto é uma, resíduos sólidos é outra, drenagem é outra, ou pode ser a mesma. Cada caso é uma situação, cada estado escolheu um caminho, e nós temos que usar essa regionalização como pano de fundo dessas estruturações. Então, esse é um aspecto importante. Tem alguns estados que ainda não fizeram a sua regionalização. Nesses casos, o estudo que nós fazemos pode incluir uma proposta de regionalização e uma minuta de projeto de lei para que o Estado possa, em bases mais técnicas, propor a regionalização à Assembleia. Eu coloco sempre em primeiro plano que até agora a gente tem feito muito trabalho, principalmente através do BNDES, com estruturações lideradas pelos governos estaduais, mas também temos trabalhado com estruturações lideradas a partir do protagonismo municipal dos consórcios públicos, né, expressado através dos consórcios públicos. E isso é um outro elemento muito importante, principalmente temos trabalhado isso de maneira bastante intensa no FEP, principalmente na área de resíduos sólidos urbanos. O outro elemento fundamental é um foco na sustentabilidade social. Ou seja, já que a concessão tem que ser sustentada por tarifa, é ter uma preocupação de que com a modicidade tarifária, né? Então, não colocar peso demais na outorga dos serviços, que é uma demanda que muitas vezes aparece do poder concedente, de cobrar uma certa joia na entrada ou diferida no tempo, tanto faz, para que o concessionário pague ao poder público por aquela concessão. Isso acaba onerando um pouco as tarifas e pode, dependendo, se não for moderada, pode afetar a sustentabilidade social das concessões a médio prazo. Então é uma preocupação grande que a gente tem aqui de redução das tarifas ou de manutenção das tarifas dos níveis que atualmente estão sendo praticados, principalmente pelas companhias estaduais de saneamento. É o nosso teto. Um outro elemento central que está enunciado na lei também é a universalização dos serviços. E a universalização dos serviços não pode contemplar apenas a área urbana da sede municipal. Então nós temos dado uma ênfase muito forte para incluir também vilas e povoados e aglomerados urbanos onde tem algum nível de adensamento, né? É muito importante isso. E o que se entende por nível de adensamento? Ou seja, tem características de vida em sociedade, coletiva, né? Porque a solução para a população rural dispersa, tecnologicamente, não é a mesma, não pode ser a mesma daquela que é aplicada para resolver os problemas das áreas urbanas. Então, pelo menos das vilas e povoados, a gente tem feito um esforço grande aqui para incluir nas concessões, porque é importante que o concessionário que opera a área urbana da sede municipal opere também as vilas e povoados para que essas populações não fiquem desassistidas. Por último, só para concluir, queria registrar aqui que nós temos tido bastante sucesso com essas iniciativas. Citaria o exemplo aqui de 3 estados em que nós fizemos as estruturações através do BNDES. É o caso do estado do Amapá, em que todos os 16 municípios foram contemplados numa única concessão conduzida pelos municípios com apoio do governo estadual. Temos o estado de Alagoas, cuja área de atuação da Companhia Alagoana de Saneamento, a CASAL, foi dividida em 3 áreas. Todas as 3 regiões foram levadas à licitação com sucesso. Ainda ficou um grupo de municípios para se organizar um 4º bloco, em sua quase totalidade de municípios que eram autônomos e que não se interessaram em aderir às estruturações daqueles 3 blocos que estavam ali, e alguns outros que não se interessaram em aderir por condições muito particulares. Tivemos também a concessão da antiga área de atuação da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, da SEDAI,
foi dividida em 4 blocos, todos eles levados à licitação com sucesso, e as concessionárias nesses 3 casos já assumiram o serviço, já estão prestando o serviço, e temos ali várias iniciativas também que estão sendo implementadas adicionais em outros estados. Via FEP Caixa, nós trabalhamos muito, como eu já comentei, com consórcios públicos de resíduos sólidos urbanos, já levamos à licitação o consórcio Convale da região de Uberaba, estamos agora, está em processo de licitação o consórcio Comares Crato da região do Vale do Cariri, ali no Ceará, então está apoiando ali mais um grupo de pelo menos mais 5 ou 6 consórcios públicos, alguns em Minas, outros em São Paulo, no Rio Grande do Sul, de maneira que esse serviço está começando a disseminar. Então aqui a iniciativa é essencialmente conduzida pelos municípios através de seus consórcios públicos intermunicipais. Então gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a Ana, agradecer o BNDES e agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Regional o convite para participar aqui dessa iniciativa, que é conjunta, e me colocar à disposição para esclarecer as dúvidas que porventura apareçam ao longo das discussões dos senhores. Muito obrigado.